nossos corações na noite de hoje. Inicio a fala agradecendo o convite tão carinhoso da casa. É tão bom estar no Centro Espírita Mãe de Jesus para falar um pouco sobre Jesus, para falar um pouco sobre os seus ensinamentos, à luz dessa doutrina que tanto nos esclarece, nos ampara, nos consola também, a doutrina espírita. Nos propusemos hoje a falar então sobre o tema amar o próximo como a si mesmo. Jesus já havia iniciado sua trajetória de divulgação da Boa Nova, a sua fama já havia se espalhado por aqueles rincões, aquelas cidades por onde ele passava. As pessoas ficavam maravilhadas com o que ouviam, com o que viam e principalmente com aquilo que recebiam daquelas mensagens consoladoras, também esclarecedoras, das curas que eram realizadas, para aquele povo que via muito marginalizado, relegado, pois vivíamos num momento em que não se valorizava tanto o ser, valorizava-se mais as questões exteriores dessa matéria, desse mundo que nós continuamos inscritos nele para a nossa evolução. Os poderes, as riquezas, lá atrás, já eram bem mais ditadoras da sociedade do que nós vivemos hoje. Então era para aquele povo, em especial, que a mensagem do Mestre se fazia mais acolhedora, porque chegava àqueles corações sofridos e necessitados. Mas é claro que não era só através da boca daqueles que recebiam as benesses do Mestre, que recebiam a sua fala amorosa, com o coração puro, com o coração feliz, que a sua fama também se espalhava. Muitos daqueles que ouviam falar do Mestre, que acompanhavam a sua trajetória, não estavam olhando Jesus com os olhos de quem está com sede de receber uma fala, algum benefício. Mas olhavam com aqueles olhos temerários por perder os controles temporais que tinham sobre as massas. Não foram poucas as vezes em que Jesus foi defrontado com esses espíritos ainda caminhantes também na sua escala evolutiva e que procuravam trazer confusões na vida do Mestre, colocá-lo em questões dúbias para que ele caísse, de certa forma, em contradição com a lei que era muito defendida naquela época. Mas como que Jesus cairia em contradição se ele não veio destruir lei nenhuma? Todas as leis que vieram até nós passaram sob a sua chancela, governador espiritual que está conosco, coordenando tudo o que aqui acontece desde o momento da constituição desse nosso orbe querido. E foi numa dessas oportunidades, num desses momentos, em que novamente tentaram colocar Jesus em contradição, que fizeram um questionamento. Alguns sacerdotes da época que o espreitavam fizeram um questionamento. Mestre, chamavam de mestre, não de uma forma doce, mas convocando-o como mestre daquele povo que já era intitulado por muitos. Então, mestre, qual é o principal, o maior ou o primeiro mandamento que nós devemos cumprir? Ao que o mestre respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu espírito, com todas as suas forças.
Este é o primeiro e o maior mandamento. E já logo ele completou essa fala dizendo: e agora vos trago um segundo mandamento, muito semelhante a esse. Deverás amar também o próximo como a si mesmo. E aí, para que a gente possa compreender como que Jesus fez essa comparação, dizendo que essa segunda lei, esse segundo mandamento, era muito semelhante ao primeiro, nós podemos fazer um exercício de comparação para nós hoje. Nós não ficamos felizes, satisfeitos, quando nós vemos os nossos filhos respeitados pela sociedade, respeitados nas escolas, pelos professores, pelos seus colegas, respeitados também quando eles começam a dar os seus primeiros passos na vida profissional, sendo conduzidos então para realizar atividades benéficas para a sociedade. Assim nós podemos fazer essa comparação ainda pequena, mas para com Deus também. Como Deus se sente quando um dos seus filhos é maltratado? Agora, como Deus se sente quando esse mesmo filho seu é também bem tratado, é bem quisto, é respeitado? Então, quando nós amamos, respeitamos, cuidamos do nosso próximo, de quem é que nós estamos cuidando? Estamos cuidando de um filho muito amado e querido por Deus, independente da posição ao qual esse irmão hoje se encontra, mais adiantado, menos adiantado do que eu em algumas questões intelectuais, morais, não importa. Mas ele é um filho tanto amado por Deus quanto ele também nos ama. Amar a Deus já era algo que aquela sociedade, e por que não nós, enquanto sociedade daquela época, nós já estávamos acostumados. Fazíamos os nossos cultos externos, os cultos às estátuas, oferecíamos os sacrifícios, e para nós era aquilo que nós estávamos aprendendo de amar a Deus, respeitá-lo e honrá-lo. Mas não era novo também para aquela sociedade a necessidade de deixar de olhar para o seu próprio umbigo e olhar um pouco para aquela coletividade ao qual estavam inseridos. Porque nós encontramos também no Velho Testamento, no livro do Levítico em especial, uma passagem que dizia: quando você for colher a sua plantação, você não deve colher tudo aquilo que você plantou. Você planta no quadrado, mas a colheita você faz no redondo. E aquilo que sobra nos cantos da tua agricultura, do teu cultivo, pertence ao faminto, pertence àquele que está de passagem, pertence ao próximo mais necessitado do que você. E nós encontramos também no Deuteronômio uma passagem semelhante que dizia: quando você está trazendo a colheita para o seu celeiro, para o seu depósito, aquilo que cair da carroça, você não deve parar para juntar, porque aquilo também já representa o excedente que pertence àquele viajor, àquele que não tem condições de, por suas próprias forças, estar ali produzindo o seu alimento. Não era novo, mas era algo que precisava ser reavivado, e Jesus, mestre, muito sabiamente, soube, naquele momento, aproveitar um ensinamento e despertar nas pessoas aquela vontade ou aquela necessidade de olhar para o seu semelhante. Mas Jesus, claro que, além de falar o que era necessário fazer, também mostrou como fazer. Porque ele disse para nós: faça ao seu próximo ou ao seu irmão aquilo que você gostaria de receber se você estivesse na condição dele. Vejam que esse é um chamado de Jesus para uma ação ativa. Porque se nós
nos limitarmos a não fazer para o próximo aquilo que nós não queremos receber, basta eu continuar na minha zona de conforto, paradinho, e não fazendo mal a ninguém. Mas o convite de Jesus é diferente. O convite de Jesus é sempre a ação. E aí ele diz, não é não fazer. É ao contrário, é fazer, mas fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Ou seja, coloque-se na posição daquele, tenha empatia por aquele seu próximo e na condição dele reflita o que eu gostaria de receber se assim eu tivesse. E aqui a gente pode trazer um exemplo muito corriqueiro. A gente costuma de falar sempre sobre trânsito quando a gente faz as nossas falas ou quando nós estamos escutando, porque é algo que pega em nós no nosso dia a dia. Rua 15 de novembro, 6 horas da tarde, aquele trânsito pesado, aí o Eloy vem com o carrinho dele ali em guiça. Aí você já tem aquela pressão, assim, porque tem aquela fila que se constrói atrás, e aí parece que a tua capacidade de raciocínio já se fecha. Você nem sabe o que tem que empurrar, o que tem que fazer. Se eu sou o carro que está atrás daquele que enguiçou, e eu não quero fazer para o outro aquilo que eu não quero receber, eu só não vou buzinar e xingar, mas eu vou virar do lado e vou embora. Agora, se eu me recordo do ensinamento de Jesus, eu me coloco naquela condição e penso, puxa, e se fosse o meu carro enguiçado? Será que eu não gostaria de que alguém ligasse o pisca-alerta, abrisse a porta do seu carro, desse 4 passos e fosse ali, quer uma ajuda? Eu posso te ajudar a colocar o carro ali. Então esse é um convite que Jesus nos faz e de uma forma muito didática, ele já nos disse também como fazer. E para falarmos em amar ao próximo, vamos falar um pouco inicialmente sobre a lei do amor. E aí nós encontramos uma fala da benfeitora Joana de Ângeles, que através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz a respeito do amor. Incerto no espírito, por herança divina, revela-se a princípio como a posse que retém. Todos nós recebemos, no momento da nossa, entre aspas, fabricação, quando o nosso espírito foi criado, nós já recebemos ali em germe a capacidade de amar. E aí nós vamos desenvolvendo essa capacidade ao longo das nossas existências. Revela-se a princípio como a posse que retém, desejo que domina, necessidade que se impõe, ou seja, está mais próximo ainda da resposta dos instintos que nos governam. Mas já é um ensaio que nós vamos fazendo para cuidar de nós mesmos, para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa coletividade. Mas ainda no início de uma forma bastante bruta, digamos. Necessidade que se impõe, a fim de agigantar-se logo depois em libertação do ser amado, compreendendo ampliada a abnegação feliz que tudo faz por a quem ama, sem imediatismo, nem tormento, nem precipitação. Diz ainda que o amor sabe esperar, consegue ceder quando necessário, lobriga a entender sempre e sempre desculpar. O amor é tudo, resume-se em amar. Então, assim como uma semente já contém dentro dela o resultado de uma árvore inteira, nós também. Embora essa nossa capacidade de amar ainda esteja muito fechada através de casca, através de camadas, que aos poucos nós vamos, com o nosso trato com a sociedade, com os semelhantes, com todas as situações que nos advêm, nós vamos aprendendo a diminuir essas camadas, tirando delas. E como que nós aprendemos? Na maioria das vezes é em resposta àquilo que também nós recebemos. Às vezes estamos ali embrutecidos, duros numa situação, já com todas as nossas defesas prontas,
e alguém abre um sorriso, abre os braços, e aquilo que eu achei que seria diferente se transforma num ato de acolhimento, de amor, de compreensão, de diálogo. E nesse momento, uma camadinha minha já começa a ser retirada, pois eu penso, quando eu estiver naquela condição e também for tratar um assunto, tratar uma questão, eu também posso ser acolhedor, porque como é bom receber acolhimento, como é bom receber respeito, como é bom receber amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Nós encontramos essa fala no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a base de estudo para essa fala de hoje a respeito do amar o próximo. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Já estamos no caminho disso, se nós olharmos a história, se nós analisarmos as sociedades como eram e as sociedades como são. Claro, se nós pegamos uma fotografia, talvez dos últimos 5, 10 anos, parece que não é isso. Mas se a gente abrir um pouco mais o espaço e analisar, a gente vai ver que nós já estamos muito melhor em sociedade. Surge uma calamidade num extremo do país, o outro extremo já está se mobilizando para auxiliar. E não apenas com o sentimento de, que pena. Não, já estão enchendo os caminhões e indo atrás para fazer um auxílio. São tantas as reformas nas próprias leis, nos próprios hábitos de condutas nossos, que já fazem nós respeitarmos muito mais a diferença de cada um, buscando aquilo que todos nós somos iguais, do que olhar para as diferenças. Então, nós já estamos caminhando para esse exercício mais profundo da lei do amor. Para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis, passo a passo, a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Essa também é uma fala registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma fala que foi assinada pelo Espírito Fénelon, também nesse capítulo 11 que fala sobre amar o próximo. E percebam que Fénelon nos diz que nós não vamos fazer isso da noite para o dia, mas já estamos fazendo isso faz muito tempo, passo a passo. E ele completa ainda dizendo, a tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. E aí uma vez, ouvindo uma palestra de um companheiro espírita, ele trouxe a reflexão que quando a gente usa a palavra difícil, parece que cria uma parede igual essa aqui que a gente quase não consegue transpor. Então, olha a minha audácia aqui. Eu vou pedir licença para Fénelon e vou substituir a palavra difícil pela palavra trabalhosa. Porque dá trabalho. Só que trabalho já nos remete à ação. Então, se eu suar um pouco mais e me esforçar um pouco mais, amar o próximo, amar a todos, um dia será possível. Um dia isso se cumprirá. Pegando um gancho, novamente nessa fala de Fénelon, quem é o nosso próximo? O próximo do samaritano era aquele que estava caído na estrada, no caminho por onde ele percorria. É muito fácil para nós, o próximo, sermos nós aqui, os espíritas, aqueles que estudam os mesmos textos, que gostam de ouvir as mesmas palestras. Mas o próximo que Fénelon se refere e que também foi o que Jesus nos convidou,
são todos os filhos de Deus, ou seja, é a humanidade como um todo. É claro que nós vamos exercitando o desabrochar dessa semente do amor de passo em passo. Primeiro com a nossa família, primeiro com aqueles que nos são caros. Chegará ao ponto em que eu vou conseguir, por mais que seja noite frio, um dia de inverno, eu vou conseguir parar o meu carro, ligar o pisca-alerta, abrir a porta, molhar a minha roupa e empurrar o carro, mesmo que eu não conheça aquela pessoa. Mesmo que eu olhe e volte muitas vezes aqueles julgamentos e eu não vá com a cara daquela pessoa, mas isso não importa. Não é problema dela, isso é problema meu. Sou eu que preciso desconstruir em mim esses julgamentos e essas visões equívocas que eu trago. Mas que eu faça esse exercício, independente se é uma pessoa que está fugindo de alguém, independente disso. Ele é alguém que está no meu caminho e está necessitado naquele momento. Eu vou ajudar a empurrar o carro. O que ele vai fazer dali para frente, aí é com ele. Mas eu fiz aquilo que precisava ser feito. E o que costuma impedir em nós essa saída dessa nossa zona de conforto, essa saída dessa nossa casca para ir ao encontro do próximo e auxiliá-lo? E veja que aqui eu estou falando ainda em auxiliá-lo, mas a fala de Jesus é muito mais ampla. Ir ao encontro do próximo e amá-lo, efetivamente. Mas a gente começa auxiliando, já é um grande exercício de amor. Quais são os grandes entraves, as grandes chagas da humanidade, como a doutrina espírita nos traz? O orgulho e o egoísmo. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir as suas forças, dirigir a sua coragem. Quem traz essa fala, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 11, é Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, que também é um dos espíritos que recebeu a incumbência de trazer para nós nesse momento porque a doutrina espírita é muito nova, né? Tem 100 e poucos anos aí, então por isso que a gente diz que nesse momento trouxe para nós. Mas aqui eu gostaria de tirar dessa fala de Emmanuel esse esforço que ele diz que nós precisamos dirigir as nossas forças e a nossa coragem, porque realmente é um ato de coragem nós deixarmos para trás esses nossos julgamentos, esse nosso egoísmo, porque eu posso estar imbuído de muita boa vontade. Puxa, mas eu estou atrasado para fazer a palestra lá no SEMAG. Então, nesse momento, eu vou deixar para que aquele que vem atrás de mim pare o seu carro e ajude a empurrar aquele que está ali na frente. Mas se aquele também estiver atrasado, ele vai deixar para o próximo. Ah, mas o próximo também pode ter uma questão. Não. Não é o próximo daquele, é o próximo meu. Só que é preciso coragem porque há quantos séculos nós estamos preocupados em cuidar de nós mesmos? Há quanto tempo nós trazemos essa falsa ilusão de que a vida é isso que nós apalpamos, é isso que nós conhecemos com a nossa consciência de quando nascemos até onde vamos. E costumamos nem falar do final porque Deus o livre, falar de morte parece que você está chamando a morte. Então é uma visão que a gente traz e que dificulta se nós pegarmos uma fotografia apenas dessa vida e achar que isso é a completude da nossa realidade, vai ser difícil a gente fazer esse esforço. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores.
Então, toda vez que eu fizer este esforço de parar o carro, sair e ir ajudar a empurrar o carro do meu próximo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo muito mais do que ajudar aquele, mas eu estou me ajudando a desenvolver uma virtude. Porque eu estou conseguindo deixar um pouco de lado o meu egoísmo. Pode ser que eu ainda seja, e certamente ainda sou egoísta em muitas questões, mas nessa questão agora eu já estou conseguindo dar um passinho adiante. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais: qual a mais meritória de todas as virtudes? A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Ou seja, a mais meritória virtude é exatamente aquela que combate o egoísmo, que me impede de realizar ações como essa que nós estamos falando. Pôncio Pilatos é um exemplo que nós temos na história de alguém que foi egoísta. Ele sabia, no fundo do seu íntimo, que aquele jovem, que aquele homem que foi levado a julgamento, que ele não era culpado. Ele deixou isso registrado, que ele não conseguia ver naquele homem a maldade ou todos os impropérios que eram endereçados a ele. Mas o que ele fez? Lavou as mãos. Deixou passar. Naquele momento, se ele tivesse tomado uma atitude diferente, talvez Jesus fosse crucificado ainda em outro momento. Mas para Pôncio Pilatos teria sido um momento decisivo na sua vida, porque ele certamente teria sofrido algumas questões relacionadas ao poder e a tudo aquilo que ele representava, ter ido contra os sacerdotes, ter ido contra aquele comando do Sinédrio. Mas para ele teria, na sua trajetória de espírito imortal, certamente teria diminuído muitas dores que adviram daquele momento em que ele ainda não conseguiu deixar de ser egoísta. E de que forma que eu posso, sabendo que o que me impede de cumprir aquela lei que foi colocada por Jesus como tão importante quanto a primeira, que é amar a Deus sobre todas as coisas, se eu sei que é o orgulho, o egoísmo que me acompanha, que muitas vezes me impede a fazer isso, de que forma que eu vou trabalhar para transformar esse orgulho e esse egoísmo nas virtudes contrárias que são a humildade e a caridade? O primeiro passo, sempre que eu tenho um problema para resolver, é compreender que eu tenho esse problema. Compreender que eu sou orgulhoso, que eu sou egoísta. Por mais que isso pode parecer simples, mas muitas vezes a gente acha que a gente não é. A gente acha que a gente já passou desse degrau. E aí vem uma situação, vem outra, e eu me pego exatamente cometendo as mesmas coisas. Claro que não são exatamente as mesmas. A gente sempre está avançando. Mas tem muito trabalho a ser feito. Agora, não adianta eu pegar esse conhecimento, trazer para mim, Eloy, você ainda é muito orgulhoso, você é muito egoísta, e ficar preso nessa culpa e nesse problema. Porque eu não vou resolver o problema dizendo que eu preciso deixar de ser orgulhoso e deixar de ser egoísta. Eu vou conseguir resolver essa questão se eu começar a colocar a minha energia, o meu foco no desenvolvimento das virtudes que combatem a esses vícios. É como se eu tivesse um jarro cheio de água, mas essa água é turva, é suja. Eu ainda não consigo ver muita claridade através dessa água. Se eu pudesse fazer isso com a minha vida, com o meu jarro de água, se eu pudesse
esvaziar essa água e passar uma esponjinha e só colocar água limpa ali, seria muito fácil de resolver. O Eloy deixou de ser orgulhoso e agora ele é caridoso. Mas não é assim que acontece na nossa vida. A nossa evolução, ela não dá saltos.